Oi, gente, tudo bem? Quero compartilhar com vocês a minha preocupação a respeito desses compostos, que são os PFAS. Essa sigla em inglês, por isso que a gente chama assim, né, PFAS. E que compostos são esses e por que também que eles são tão importantes? Então, eu preparei aqui, né, algum material para vocês. E são compostos, na verdade, que a gente usa muito frequentemente, agora vocês vão ver. E vamos dar uma olhada aqui nesses detalhes. Então, esses compostos, eles são polifluoroalquilas. Então, esses compostos, né, essas alquilas, são essas moléculas com carbono e hidrogênio, e, na verdade, então, o hidrogênio passou a ser substituído pelo flúor. Então, são essas moléculas grandes que contêm flúor. Então, só olhando aqui, ó, né, tem várias substâncias que foram fabricadas, esses PFAS, e só olhando para essa molécula, a gente já dá para imaginar que isso não é biologicamente degradável, porque seria muito difícil alguma bactéria, algum organismo conseguir degradar essa substância com essa quantidade enorme de flúor, ok? E por que então aonde que é usada, né, essas substâncias? O que se sabe? Então, se utiliza isso para tornar os produtos resistentes à água, à umidade, ou seja, para impermeabilizar, para também, né, tornar resistente contra o calor e contra manchas. Então, nesses produtos que são à prova de manchas, tecidos, roupas, então todos eles contêm esses PFAS. Então, também aquelas roupas que se usa em combate a incêndio, essas roupas que são resistentes ao calor, elas têm esses componentes. Então, realmente são produtos que se usa muito comumente, que é mundialmente utilizado. Então, eles foram criados em 1940, então, olha, já tem alguns anos que se utilizam esses produtos. Eles não existem na natureza, então eles foram fabricados, ok? E qual é a preocupação, então? Por que isso, né? Porque a gente tem muitos benefícios desses produtos, mas qual é o preço que está se pagando por isso? Então, o que acontece é que eles são persistentes. Então, por ser aquela molécula grande, por aquele grande teor de flúor, eles não se degradam, é muito difícil de degradar. E eu ainda comentei biologicamente, mas ele, em qualquer forma, seja biológico ou seja por algum outro processo, ele é muito difícil, ele não degrada, ok? Então, são persistentes. E aí, eles são conhecidos como forever chemical, ou seja, é um composto para sempre, porque até agora, então, desde 1940, esses compostos, né, que foram criados, eles não se degradaram. Então, durante todo esse período, esses compostos estão intactos. Então, não se sabe, daqui a pouco, em 200 anos, eles possam ser degradados, mas até agora, então, né, o que se chamam esse forever chemical, porque eles continuam aquela molécula intacta, ok? E qual é o grande problema, então? Se acumula no organismo e no ambiente pelo fato de não se degradarem, passam a ser cumulativos, ok? E aonde que se emprega eles, então? Aquelas espumas para combate a incêndio, elas são feitas com esses produtos, ok? Então, sim, é um benefício, não dá para negar, mas, né, como eles não se degradam, passam a se acumular, e naqueles locais onde que se encontra grandes áreas contaminadas com esses produtos, aeroportos, bases aéreas, que o pessoal tem muitos treinamentos para combate a incêndio, então essas áreas foram detectadas como grandes áreas contaminadas por esses produtos, ok? E embalagens para alimentos, então aquela embalagem lá de pizza que vem, não só aquela de papelão, né? Ela é o papel, mas por dentro ela é revestida, então que essa camada impermeável que parece um plástico, na verdade, são esses compostos que está se utilizando. Então, todas essas embalagens alimentícias que utilizam o papelão e depois, então, são impermeabilizadas, elas são feitas com esses produtos. E o que mais? Os impermeabilizantes de tecidos, né? Então, aqueles carpetes à prova de manchas, é porque eles receberam uma camada desse produto, aquele Scotch Guard que a gente usa em casa,
que a gente aplica em roupa, que aplica no sofá, então também elas são a base desse produto, que é o, né, que faz. E as nossas panelas de Teflon, todos os antiaderentes, né, que tem algumas panelas agora que são de outro material, que não contém esses PFAS, mas a maioria delas de Teflon, sim. Então, vem aquela pergunta assim, será que isso é um problema para nós? E eu me lembro que há muitos anos atrás, quando começou a se falar, né, em Alzheimer, as pessoas questionavam muito, não se pode usar panela de alumínio, porque o alumínio começa a liberar de uma certa forma, e a gente está ingerindo alumínio com aquelas panelas de alumínio. Agora, a mesma questão cabe para essas panelas de Teflon. Então, será que eu estou ingerindo Teflon, eu estou ingerindo essa substância? E uma das coisas que eu estava lendo dizia o seguinte, então, que recomendo que se use uma panela, né, ou esses materiais de muito boa qualidade, para garantir que ele não descasque, que ele não comece a liberar essa substância, mas não, né, não se tem uma garantia, ok? Então, se usa isso também em ceras, em tecidos, né? Eletrônicos, materiais eletrônicos e cosméticos. Então, tipo aquele rímel à prova d'água, ele contém essa substância, certo? Então, realmente, se a gente pensar no nosso dia a dia, ele é empregado em uma série de produtos que, né? Sim, tem muito benefício para nós, mas qual é o preço que está se pagando por isso, ok? E, então, como somos expostos? Então, né, solo contaminado, então, se tem algum solo contaminado, hoje em dia, o que se analisa esses compostos em efluentes, em lodos, está se analisando em água potável também, e já foi identificado em muitos locais, mundialmente, uma quantidade muito pequena na água potável, mas ele vai estar presente nos esgotos. Então, imagina que se a gente aplica um lodo, aplica um efluente tratado na agricultura, esse solo passa a ser contaminado, esses produtos vão ser contaminados, acaba se ingerindo. Bem, lembra que sempre as coisas funcionam num ciclo, a gente acaba retornando, a gente dispõe e aquilo acaba retornando para nós. Embalagens de alimentos também, então, se vocês puderem dar preferência para aquele material que é só um papelão, que não tem esse material impermeabilizante, esse material de cozinha, né, que são essas panelas e tudo que tem com Teflon. E água contaminada, mas realmente essa água contaminada é difícil, essa é uma análise difícil de se fazer, é uma análise cara. A amostragem, ela é muito detalhada, assim, se precisa utilizar determinados frascos, alguma determinada coleta, é uma coleta bem específica, é uma análise cara de ser feita também, mas, né, é uma forma da gente ser exposto a esses compostos através de água contaminada. E as evidências que se tem é que esses produtos, eles estão sendo mundialmente detectados no sangue, tanto de animais como de humanos. E tem nesse site aqui da EPA americana, que é a Agência Ambiental Americana, eles explicam bastante e tem muita coisa que não se sabe ainda, certo? E se sabe o quê? Que está presente em baixas concentrações, em vários alimentos e no meio ambiente, ok? Então, realmente, tem muitos estudos ainda, e como tem uma variedade enorme desses compostos, é difícil de identificar, né, de fazer uma análise de toxicidade deles. E são inertes, né, mas não se sabe até que ponto vão ser inertes no nosso organismo, então eu acho que isso aqui é semelhante aos microplásticos, tem muito estudo ainda, e ainda não se sabe ao certo qual é a toxicidade que isso causa realmente. E aí o grande problema, como remover da água? Lembra, eles não são degradáveis, então se vocês olharem, eles podem ser removidos através de carvão ativado, ou seja, eles vão ser adsorvidos, e aquele carvão vai passar a ser contaminado, por membranas e por troca iônica. Então, isso aqui são processos, não são processos que está se degradando esse material, porque ele não degrada. Inclusive, processos oxidativos avançados não removem
esses compostos, né? Então, sim, é um grande problema, e por isso, de novo, né, são chamados de os químicos para sempre, compostos para sempre, porque não se degradam, e é um grande problema. Então, a gente tem que pensar em tudo que se usa, sim, os benefícios que se tem, mas a que preço isso tá, né, que vai se pagar por isso. E se vocês olharem, esses compostos foram criados em 1940 e apenas há alguns anos atrás que começou a se identificar todos os problemas que eles causam. Então, assim, a mesma coisa com os plásticos. Então, quantos produtos novos que são para facilitar a nossa vida no dia a dia, mas que talvez o problema, né, seja muito mais grave do que o que se pensa.